Nesse último vídeo, para finalizar a oficina de Gendando um Projeto Cultural, eu vou conversar com duas personalidades da Baixada Fluminense, o comunicador Wesley Brasil e o produtor artista Fábio Mateus. Olá, tudo bem, Wesley? Prazer. Que bom que você pôde receber para a gente trocar essa ideia, conversar um pouquinho aqui. Eu vou dar aqui uma apresentação resumida, porque são muitos talentos, então vai ter que ser rápido aqui para poder te apresentar, mas eu vou falar, a gente vai conversar, acho que prioritariamente um pouco do seu trabalho como comunicador, né? Comunicador, artista, mas eu sei que você é multiplataforma aí, né? Atua em várias áreas, importantes áreas também da cultura, da comunicação, do entretenimento. E aí, nessa conversa hoje que a gente vai ter, eu queria que a gente falasse um pouco, principalmente do seu trabalho como comunicador, né? Você tem uma produção de conteúdo muito forte, né? Muito importante, passa também pela questão, né, do jornalismo, mas você também foca na música, né, na cultura. Então, acho que para começar essa conversa aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, dessa sua atuação de comunicador no seu canal do YouTube. Como que você tem feito esse desenvolvimento hoje em dia? Primeiro, eu preciso te agradecer pelo convite. Eu acompanho seu trabalho já há bastante tempo. Acho que para mim é um privilégio estar compartilhando a tela com você, né? É sempre bom. Para mim é muito enriquecedor. O meu trabalho como comunicador, ele esbarra em alguns lugares, né? Em alguns lugares como enquanto um cronista, porque eu estou tentando ali contar histórias, extrair histórias, né? O que eu faço da vida, no fim das contas, é contar história. Tanto no campo da comunicação, quanto no campo das artes, quando eu escrevo, quando eu faço algum projeto visual mais artístico, quando eu também desenho, estou tentando voltar a rabiscar. Eu amava fazer charges há tantos anos e não faço mais, né? E o meu corre, né, como comunicador, ele esbarra nisso, né? Nessa tentativa constante de contar várias histórias, principalmente vividas na metrópole carioca, né? A metrópole, porque é difícil a gente só circular na Baixada Fluminense, que é o meu território, né? O lugar ao qual eu pertenço e sou cidadão da Baixada Fluminense, não só de São João de Meriti ou de Nova Iguaçu, mas a metrópole como um todo, né? A gente acaba vendo histórias que se repetem em Realengo, são histórias que se repetem no 25 de agosto de Caxias, né? Então, meu trabalho é esse, assim, é circular esse território, entender o que está acontecendo e tentar traduzir isso em forma de histórias, né? No YouTube, eu entrevisto pessoas principalmente da cena do rap, que é um ambiente ao qual eu me sinto confortável de circular, eu conheço bastante gente, então eu entrevisto artistas com vários tipos de vivência, dá para eu te contar várias histórias, várias visões que eu já tive junto dessas pessoas. As luzes da Zona Sul, restaurantes do Leblon, Jordan Supreme Leblon, mãe do volante, cigarro no dedo. Me ajuda, acabou. Né, eu também tento contar um pouco dos bastidores, né? No momento você está me entrevistando num momento em que o meu canal está numa transição muito legal, em que eu vou passar a contar vivências no meu território, eu vou começar a propor situações. Então, uma delas eu posso até te contar já de cara aqui, de spoiler, que eu quero visitar onde nasce o Rio Pavuna. Eu não sei ainda, não fiz a pesquisa, mas o Rio Pavuna, que é um clássico ali que separa São João de Meriti da Pavuna, né? Então é um lugar muito conhecido. Eu quero conhecer onde nasce o Rio Pavuna e também vou fazer um vídeo contando onde ele termina, onde ele desemboca. Claro, na Baía de Guanabara, mas eu quero ver como é que é essa história, entendeu? Uau, que demais, que demais. Até ia puxar um gancho para te perguntar. Você falou, né, que você está sempre circulando, mas você é um cidadão da Baixada, mas também tem esse outro recorte, né, por outras regiões da cidade do Rio, do estado, né, até diria. O que você pensa quando você decide entrevistar uma pessoa? Você tem um foco um pouco mais no rap, né, que você mencionou aqui, mas você tem algum recorte específico? Olha, eu gostaria de falar por causa da trajetória desse artista,
por causa da vivência desse artista, o que você imagina antes de fazer a sua entrevista? Hoje, o meu recorte está bem menor, assim, quer dizer, enfim, eu estou ampliando mais os meus horizontes para entrevistar pessoas. Antigamente, o meu recorte era mais artistas que eu conhecia a obra deles, ou que eu os conhecia, por consequência, sabia das histórias deles, entendeu? Então, eu sempre entendi que, assim, bom, se um artista está ocupando um lugar midiático, um lugar ao qual as pessoas estão vendo ele, então ele já tem história para contar, ele tem situações, aprendizados. Normalmente são artistas que têm são diferenciados, né? Então, esse era o meu recorte. Hoje, no momento, o meu recorte tem muito a ver com a minha curiosidade. Então, eu tenho conversado com artistas que eu não conheço a obra deles, mas eu estou curioso, porque eu já ouvi tanto falar do fulano, ou então porque eu vi uma música que eu gostei dele e eu quero conhecer. Aí eu desenvolvi agora um método de gravação em que eu fecho a barbearia. Fecho não, porque continua aberta para visitação, mas assim, a barbearia onde eu corto meu cabelo, que no momento não está na régua, né? Esse lugar onde eu corto o cabelo me dá um dia inteiro para gravar com artistas. E aí isso está me dando a oportunidade de conhecer uma galera que eu nunca escutei, sacou? E que tem muita história legal para contar. E outros que eu já escutei, mas nunca consigo marcar. Tá entendendo? Minha relação com essa barbearia é tão profunda, mas tão profunda. O que o pai veio fazer aqui hoje? Comer um pãozinho, pô. Comer um pãozinho. O Bigode, ele vai filmar pra nós. Que aqui é profissional, pô. Que nada é no improviso. Nada. Deixa eu ver como ficou. Como é que ficou? Ficou ótimo. Black Belt Barbershop é só sucesso. Deixa eu limpar o óculos aqui. Entendeu? Por exemplo, eu entrevistei um artista que ele organizou já uma roda cultural dentro da Chatuba de Mesquita. E aí, para ele organizar essa iniciativa, não tem jeito, ele teve que conversar com o pessoal do movimento, né? E aí ele consegue estabelecer esse diálogo com essas pessoas para que elas não interfiram na atividade cultural dentro de um ambiente, de um local tão abandonado como a Chatuba. E, ao mesmo tempo, é um artista que está produzindo músicas que batem 20, 30, 40 mil audições, plays, no SoundCloud, não é no YouTube. Ou seja, é muito específico. É um cara que está se tornando conhecido no país, no ambiente underground, sabe? Então, o canal está me proporcionando essas vivências. Então, o meu recorte acaba sendo mais amplo, entendeu? Eu não esse cara que eu tô falando, ele não é um cara hypado. Eu acho que eu tenho mais seguidor que ele, assim, provavelmente. Mas tá tudo bem, ele tem história para contar. A entrevista com ele é engraçadíssima, não foi ao ar ainda, vai em breve. É porque exatamente hoje, enquanto a gente está conversando, eu tomei a decisão de abrir um segundo canal para eu colocar as entrevistas nesse segundo canal, e aí eu vou ter o meu rolê no meu canal, Wesley Brasil, e as entrevistas vão para esse segundo canal. Fica até mais fácil. Tem gente que prefere ver só as entrevistas, então tá show. Que bacana. E vamos falar um pouquinho agora, fazendo uma cortada para o site da Baixada, né? Como que está essa atuação do site da Baixada? O site da Baixada é um grande veículo, né? Um dos principais, que leva muita informação, muita notícia da Baixada, né? E não só para a população da Baixada, da região, mas também no olhar das outras pessoas para o que elas vão encontrar na Baixada. Então, a gente tem aí notícias do dia a dia, mas a gente tem a cultura, tem o entretenimento, tem desfazedores de cultura, o que acontece na cena da cidade. Então, eu também enxergo muito como um veículo que leva o que a gente tem, né, o que o território da Baixada tem, para o olhar do Estado e o olhar do Rio de Janeiro, né? Conta um pouquinho como é que está essa atuação do site da Baixada para a gente. Hoje, o site está muito focado em agenda. A gente quer mostrar, registrar o que está acontecendo na Baixada Fluminense, especialmente nesse... Não é um pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas nesse retorno, nessa retomada, eu não sei qual nome a gente pode dar para esse momento, sei lá, momento de terceira dose, vamos combinar, né? Terceira dose de Covid. Então, o site está muito focado nisso. A gente tem um histórico bem legal de atuação no território, de defesa de direitos, de se envolver em pautas mais para frente, né, e tal. Mas hoje a gente não está fazendo isso. Hoje a gente está muito focado em cultura, em arte, porque depois de refletir muito, Karina, assim, a gente não tem um setor jurídico,
a gente não tem um amparo, né? E aí uma reflexão que eu particularmente fiz já há algum tempo, eu percebi que na Baixada Fluminense a gente não tem comunicadores ligados no campo da segurança pública. Ninguém no território está levantando muito essa bandeira, sabe? Porque as coisas aqui são diferentes da favela carioca. Então, quando a gente faz uma denúncia de alguma obra, enfim, de algum desvio e tal, a gente está mexendo com gente que a gente nem sabe que existe. Então, a gente entendeu que até por uma questão de segurança, é melhor focar na cultura. Mas eu não vejo isso como um problema tão grande quanto parece que é, porque a Baixada Fluminense tem muita coisa para falar além disso. O território tem muita coisa legal acontecendo. Então a gente tem realmente muito trabalho para fazer, apesar de estar focado no campo da cultura. Sacou? Então hoje a gente tem muito, assim, a gente está divulgando atividades artísticas. Tem uma galera que ganhou Lei Aldir Blanc e assim, só o site da Baixada conseguiu dar espaço para essas pessoas, né? Registrar ali que elas fizeram, né? Teve muita coisa legal que aconteceu e só o SB, enfim, conseguiu deixar isso marcado na história, né? Por exemplo, a explosão dos podcasts. Quando você procurava por Baixada Fluminense no Spotify, por exemplo, em 2020, só tinha o Baixada Cast, que é o nosso podcast do site da Baixada, e alguns episódios, sabe, de outros podcasts que mencionavam a Baixada. E aí, quando veio o Aldir Blanc, pum, explosão. Vários podcasts. Agora você procura Baixada Fluminense, tem um monte. Entendeu? Então a gente está contando essas histórias também. Hoje mesmo eu estava me questionando, cara, por que a gente não pensa lá no Instagram do site? Ele só tem 7 mil e poucos seguidores. Não é um número bizarro, mas 7 mil é difícil de conseguir no Instagram, né? Sim, sim, é muito bom. Eu estava pensando, pô, por que a gente não abre um edital, eu não vou chamar de edital, mas um chamamento, eu não sei, para os artistas do território trazerem para a gente conteúdos de 40 segundos se apresentando para chegar no nosso público, já que a gente tem um público, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar essa energia de Aldir Blanc para manter essa roda girando, sabe? Até porque a pandemia não acabou, muita gente ainda está em casa. Sim, sim. Não, é importante a gente conseguir manter isso, né? Usar esses canais que são possíveis, né? E colocar essa roda para girar mesmo. Eu acho, bom, se puder ajudar e apoiar aí, a gente faz acontecer também, assim. Só de compartilhar já está ajudando a beça. Bom, eu sei que a nossa conversa é rápida, né? Só para a gente ter uma apresentação, né? Falar um pouquinho mais de projetos. Eu falei com o Fábio Matheus também, que você conhece, que é da nossa região, da Baixada. Grande realizador. E aí, essa conversa contigo agora para a gente juntar duas pessoas super importantes, potentes para o território de criação, de cultura e de vivência. Então, fico muito feliz de você ter aceitado essa conversa para a gente falar um pouquinho, mesmo que rapidamente, dos seus projetos, mas são extremamente necessários para a Baixada, para o Rio. Então, tudo que puder somar força, potência, a gente está aqui para fazer. Karina, acho que o meu trabalho... Eu aceito o elogio porque eu só tenho um bom trabalho porque eu tenho boas histórias para contar de bons realizadores como você, como o Fábio Matheus, que estão sempre dando pauta para a gente ter o que falar de bom. Então não tem como ficar ruim o nosso trabalho pro lado de cá. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Fábio Matheus é ator, produtor, empresário, empreendedor social, atua nessa área de cultura acho que há mais de 25 anos, tem vários projetos importantes pela Baixada Fluminense, com várias vertentes, né, de artes cênicas, audiovisual. É uma grande figura e uma grande referência para a Baixada Fluminense aqui. E aí, Fábio, nessa conversa, queria um pouco que você contasse, desse um resumo desses seus projetos, né? Eu vou pontuar aqui 3 que eu acho que são grandes referências, né, que você vem fazendo pela Baixada, pela sua história de atuação, que é o Festival de Artes Cênicas, né, o Encontrarte, a Escola de Cinema, que eu acho que é um marco também, né, que você vem trabalhando aí, formando, capacitando jovens, a Escola Encontrarte Audiovisual, e sua atuação também dentro da empresa Oficina de Ideias, né, como empresário, empreendedor social.
você pudesse falar um pouquinho sobre esses projetos para a gente. Primeiro, agradecer o convite da Karina. Fico lisonjeado com carinho, com essa coisa toda. Bom, bacana vocês tocarem nesses... Na verdade, acaba sendo os pilares realmente do meu dia a dia, né? A gente tem que se desdobrar, trabalhar com a cultura tem que se desdobrar em mais de uma função. E dos anos para cá, meu trabalho tem se tornado muito forte essa questão do empreendedorismo social. Assim, é o que eu mais tenho gostado de fazer e o que mais tem crescido também. Começando pelo festival, que está completando 20 anos de atuação esse ano. É um projeto que nasceu de 3 grupos de teatro. Hoje ele tem 3 produtores administrativos do festival, né, que cuidam do funcionamento do festival. Ele é comportado dentro da produtora Encontra Arte ou até a Divisa Oficina de Ideias também produz o festival com parceria como âncora para ajudar. Mais impressionante, por mais que ele seja longevo, ter resultados extraordinários numericamente, a gente está falando de um festival que já trouxe mais de 380 produtos culturais, espetáculos de dança, teatro, circo, música, gratuitamente para a questão periférica, a gente falando da Baixada Fluminense. É como se fosse o primeiro a fazer, né? A gente está fazendo 20 anos, tem números expressivos de resultado, tem uma questão de empregabilidade de economia criativa fora da curva, principalmente se tratando de região periférica, de resultados continuando na economia criativa, de empregabilidade, de dimensão, de autoestima da população, de boa imagem de uma região que só acaba vendendo imagem ruim, que é o caso da Baixada Fluminense. E a gente vai fazer 20 anos e vai acontecer ali no final de agosto, mas a gente não tem nem 30% do que seria o importante para ser captado para ter o festival da forma plena, como ele já aconteceu quando tinha um patrocinador nele. E não ter mais um patrocinador, depois que alcança um tamanho de atendimento, fica essa pergunta, né? Como retroceder, né? Como diminuir? Né? Tem algumas ações que a gente vai começar a lançar a partir em breve, agora nesse mês de julho de 2022, questionando essas questões, debates, mas ele vai acontecer pontualmente de 23 de agosto a 28 de agosto de 2022, os 20 anos do festival. Vai acontecer. Teremos, pelo menos até então, teremos 11 apresentações, numa parceria com o SESC. Dessas 11 apresentações, 10 são da Baixada e um espetáculo convidado de abertura para ser um espetáculo de abertura com temática de oficina durante a manhã. Quem não conhece o festival, visite a página do Encontrarte. Tem um documentário que foi feito ano passado lá, Encontrarte para Sempre. Assistam, que ali vocês vão, com certeza, conhecer em menos de 30 minutos o que é um projeto de 20 anos e com suas conquistas, seus legados e seus desafios para frente. Eu quero ser artista. O que eu faço? Aí ela disse assim, desiste. Está vivendo um momento tão difícil e aí a arte vem dar esse frescor, dar um gás, né, um oxigênio a esse momento tão triste. Educação e cultura e acesso é fundamental para a sobrevivência de qualquer um. É assim que se faz teatro, é assim que se faz um festival, é assim que se empreende uma ação social de interesse comum. Aí todo mundo ficou quieto. Ela desiste, sabe por quê? Se você não conseguir viver sem isso, é porque você realmente tem que ser artista. Alguma pergunta sobre o festival que você quer fazer? Não, eu acho que você pontuou assim, muito importante, né? É um projeto que já acontece, né, 20 anos, vocês vão fazer agora, uma referência e como que ainda não há um patrocinador, né? Faça isso acontecer e apoie vocês nesse período, assim, né? Isso é uma das coisas que até
queria conversar com você um pouquinho hoje também, né? A gente tem visto editais acontecerem, né? Município, estado, mas dificilmente a gente vê uma política de patrocínio através das empresas privadas. Então, assim, um projeto que é referência, que já entregou tanto para a população socialmente, milhares de oficinas, milhares de espetáculos gratuitos para todo mundo, essa falta de incentivo privado, de destinar, porque as empresas estão patrocinando, né? As empresas estão patrocinando projetos fora, mas assim, como que na Baixada ainda há essa carência de não conseguir projetos tão importantes ou abrir que existam políticas para isso, né? Isso é uma coisa que eu também sempre fico pensando muito, assim, a gente tem milhares de projetos que acontecem importantes, né? E mesmo assim é sempre uma dificuldade de conseguir. Numericamente, assim, a gente já teve a oportunidade de usar tanto a Rouanet quanto o ICMS, algumas vezes conseguimos, mas a grande maioria, hoje você pega os números estaduais do ICMS, pega o número federal, que é a Rouanet, você vai ver que 90% de tudo que de fato consegue patrocínio, eles ficam sempre nos mesmos lugares, no centro das grandes capitais, nos bairros mais ricos das capitais. Essa realidade é uma realidade que eu acho que é a temática de discussão das leis, né? Muito discute sobre as leis, de falar que beneficia X ou Y, que fake news que inventam. A lei é muito importante, ela é uma conquista, elas devem ser permanecidas, mas eu acho que a principal discussão das leis, tanto estadual quanto federal, inclusive as ISS, que são as municipais, devem ser fomentadas, né? No estado do Rio de Janeiro só temos 2 cidades que têm lei de ISS, mas elas têm esse problema de descentralização. Infelizmente, a descentralização não acontece, não há essa cultura de centralização por parte dos empresários e, inclusive, por parte da demanda também de uma organização, aí eu acho que de política pública dos artistas e dos governos para poder, talvez, mudar um pouco dessa realidade. Para a gente falar, você pontuou também um pouquinho da escola de cinema. Como que vocês estão nesse processo agora da escola de cinema? Vocês já formaram mais de 100 alunos, né? A escola ela começou esse projeto há 3 anos atrás de idealizar e transformar com uma... Eu estava no momento onde justamente o festival passava por um momento muito difícil, já começava a passar um momento muito difícil, eu precisava reinventar um caminho. E eu já tinha uma admiração, uma paixão muito grande por esse trabalho de audiovisual, cinema. E desde então eu comecei a montar esse projeto de ter a escola. Aí busquei montar primeiro, buscar conhecimento e buscar pessoas da região que já viviam do setor de alguma forma. Eu encontrei o Miguel Nagri, que hoje é o coordenador pedagógico do curso, e a gente conseguiu, através de emendas parlamentares, iniciar esse projeto no finalzinho da pandemia ali, no finalzinho de 2020, a gente iniciou as aulas ali, quando liberou a primeira portal estadual ali, final de outubro, e estamos até hoje, a gente está na 3ª turma, uma turma até de avançados, né? Alunos que já têm experiência com audiovisual ou que já passaram pela própria primeira fase do nosso curso. Estou apaixonado por esse projeto, sei por ser da periferia, não posso moscar, né? Não posso cochilar, tem que estar ligado no 220 para que isso consiga altos resultados o mais rápido possível, porque a gente sabe que projetos em periferia é muito difícil conseguir ajuda. Quando você consegue, você tem que alcançar o êxito na menos da metade do tempo do que o camarada que tem acesso, porque se você não alcança, ele está fadado a morrer, porque acreditar em projetos em lugares que não sejam nos grandes eixos centrais e mais abastados da sociedade, você, quando tem uma chance, você tem que ser muito competente nessa chance que você tem. Se você não for, você está fadado ao término daquilo. Então, eu tenho consciência que a gente está num ano crucial para alcançar grandes resultados, e esses grandes resultados é o que podem vir a perpetuar justamente um futuro diferente para essa galera
e dar oportunidade para outros que virão. Vamos lá. E para fechar o negócio da oficina de ideias, que na verdade acaba sendo uma produtora que eu tenho desde 2004 e acabou virando, nasceu naquele momento por conta dessa demanda de um trabalho, de um serviço, mas logo depois ela ficou muito mais voltada para as ações culturais de desenvolvimento pessoal meu, onde o Fábio, por exemplo, o Fábio nasceu como ator, não como produtor. Então, assim, quando eu quero fazer um trabalho artístico, aí vai pela oficina de ideias. Agora, recentemente, a gente viajou ano passado, foi a primeira vez que um grupo de teatro formado só por profissionais da Baixada Fluminense viajou o estado todo, patrocinado por uma lei de incentivo, pela CCR, e a gente viajou, né, o estado todo. Tive a honra de ter a Karina como minha produtora master, meu braço direito, né? E aí o lado artista trabalha lá dentro da oficina de ideias, projetos novos, né? A gente está com um projeto novo também que vai acontecer agora, que foi um edital, que a cultura de rua, né? A gente vai fazer um projeto no Jericinó, de 3 grandes painéis, né, de 33 metros, até em setembro, início de setembro, estamos inaugurando essas obras. Te agradecer, obrigada por essa conversa aí, por falar um pouco dos seus projetos, dos seus trabalhos, de toda a sua atuação aí persistente na cultura e necessária também, né? Parabéns por todos os projetos, que esses projetos continuem sendo muito duradouros ainda e existam aí para a nossa Baixada. Amor, eu que agradeço, tá? Obrigado aí, valeu o papo. Espero que todo mundo que ouça goste, tire alguma coisa, qualquer coisa. Visita lá o site do Encontrarte. Lá tem um pouco de todas essas histórias, tem um pouco de vídeo de cada um dessas prerrogativas que a gente falou agora, tá? E estamos à disposição. Se precisar, é só chamar.